Fala, ovelha, paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso canal novamente com uma palavra. Meu nome é Larissa. Já peço logo de início, curte, compartilhe, inscreva-se. Vamos levar a palavra do Senhor ao máximo de pessoas possíveis. Vamos alcançar esse mundo para Cristo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de níveis de intimidade. Você é um seguidor? Você é um discípulo ou você é um apóstolo? Nós vemos nos evangelhos que o primeiro convite que Cristo fez a todos eles é: vem e segue-me. Foi assim com Pedro, Tiago, João, todos os que se tornaram apóstolos tiveram uma decisão inicial de aceitar o convite de vem e segue-me. E eram grandes as multidões que seguiam a Cristo. Porém, haviam aqueles que, apesar do convite, recusavam, quando sabiam que tinham que abdicar de algumas coisas para poder seguir a Cristo. Foi o caso do jovem rico, que virou para Jesus e falou: grande mestre, o que é necessário fazer para herdar o reino dos céus? Aí ele falou: olha as leis, pratica. Aí ele fala: isso eu faço desde a minha juventude. Então Jesus fala para ele: então vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então vem e segue-me. E a Bíblia relata que o jovem rico ficou muito triste porque tinha muitos bens. E é assim até hoje. Muitas vezes as pessoas falam: não, mas eu acredito em Cristo. Não, mas realmente Cristo veio, Cristo existiu. Mas é um seguidor de longe, porque muitas vezes não quer fazer as mudanças necessárias para de fato seguir a Cristo. Não querem abrir mão de coisas que para eles são muito importantes e que, no caso, se tornam mais importantes do que seguir ao próprio Cristo. Esse foi o convite inicial. Então, quem são os seguidores? Os seguidores são aqueles que estavam com ele em grande número. A Bíblia relata que uma grande multidão seguia Cristo, mas o seguia pelos milagres que ele realizava, pelas curas que ele operava, por expulsar demônios, expulsar espíritos imundos. E isso fazia com que uma grande multidão fosse atrás dele, tentando tocá-lo, tentando receber a cura, tentando, de certa forma, conseguir algo dele. Mas dessa multidão que o seguia, alguns se tornaram discípulos. E o discipulado é ensino, é uma proximidade maior do Mestre. Esses que se tornaram discípulos estavam mais próximos de Jesus, não apenas pelo que ele fazia, mas para aprender a respeito de quem ele era. Ele é o cumprimento da promessa, ele é o Messias prometido. Ele é a respeito de quem João Batista falava: vem depois de mim aquele que eu não sou apto de desatar as sandálias dos pés. Então, muitos ficavam satisfeitos em serem seguidores, aqueles que ainda não tinham o suficiente apenas seguindo Jesus de longe, se tornaram discípulos para ter um pouquinho mais de Jesus, poder conhecer um pouquinho mais de perto quem era o Mestre. Dentre eles, aqueles que seguiam e aprendiam, houve um momento em que Jesus chamou alguns para serem seus apóstolos. Esse momento é relatado no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 15, que é mencionado que Jesus passou a noite orando a Deus e, ao descer do monte, ele chamou seus discípulos e dentre eles escolheu os 12, que se tornaram seus apóstolos, os quais nós conhecemos, que são Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes. Ou seja, esses que eram discípulos e se tornaram apóstolos já estavam num nível de intimidade um pouco maior com o Senhor e já não estavam apenas aprendendo. Mas se nós formos até o capítulo 9 do mesmo livro de Lucas, nós vemos que o Senhor já estava os enviando para levar a palavra. Lucas capítulo 9, versículo 1 diz: então, ele, chamando os seus 12 discípulos, lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças.
e ele enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. Versículo 6 diz: E eles, partindo, foram pelas aldeias pregando o evangelho e curando em todos os lugares. No versículo 10 diz: E quando os apóstolos retornaram, contaram-lhe tudo o que lhes havia feito. Então, os primeiros a serem enviados para levar a palavra foram os apóstolos. Aqueles que já tinham sido seguidores, já tinham sido discípulos, e por aumentar a intimidade, se tornaram apóstolos, pois estavam em comunhão maior e mais íntima com Cristo. Se seguirmos o texto, nós vemos no Lucas 9, 57, Lucas 9, versículo 57, que muitos dos que seguiam a Cristo ou que queriam seguir a Cristo não estavam prontos para isso. Que ele diz que, versículo 57, aconteceu que indo eles pelo caminho, um certo homem disse: Senhor, eu desejo seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa primeiro eu despedir-me dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Muitos que o seguiam queriam até mais, queriam seguir, queriam um discipulado, queriam talvez o apostolado, mas ainda estavam presos aos bens materiais, aos bens carnais, a ligações que eles ainda não estavam prontos. E tudo é um processo, seguir é um processo, discipulado é um processo, apostolado é um processo. Nós vemos que são caminhos e não adianta pular etapas, não adianta você chegar. Nós vemos a respeito até mesmo do próprio apóstolo Paulo, que apesar de ser um ávido conhecedor da lei, após a conversão a Cristo, ele se retirou por um período de tempo e ele diz: Não foi o homem que me ensinou, mas o próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo foi quem ensinou a Paulo. Então, não devemos querer pular etapas. Se você nesse momento é um seguidor, não falar, não, então amanhã eu vou chegar, vou pegar, você é um... Meu irmão, vamos começar aqui pelo simples. Conhece a palavra da salvação? Nós temos uma passagem na Bíblia que fala a respeito de homens que não estavam prontos para pôr a mão na obra e executar os seus ministérios. Eles faziam porque viam, então queriam repetir. E quando eles foram expulsar demônios, o que acontece? Levaram uma surra. Se seguirmos a nossa leitura para o capítulo 10 de Lucas, nós vemos que mais uma vez o Senhor separou homens para si. Lucas 10 diz, Lucas 10, 1. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante de si a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Versículo 3. Ide pelo caminho, eis que eu vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Versículo 17. E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele disse: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Mas não vos alegreis por isso, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, que os vossos nomes estão escritos no céu. Então, a gente se pergunta, poxa, eu acabei de falar que as pessoas sem o Espírito Santo de Deus estavam tentando expulsar demônios e levaram uma surra. E esses que voltam falam, Senhor, nós conseguimos expulsar demônios, nós conseguimos ministrar curas, isso tudo pelo poder de Deus, e foi maravilhoso.
E Cristo dá uma acalmada nos ânimos e fala: não se alegrem por essas coisas, mas antes alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Aí você pode se perguntar: poxa, mas eles curaram, eles expulsaram demônios, eles levaram a palavra do Senhor e... Meus irmãos, a resposta está no livro de Mateus. Vamos comigo rapidinho, por gentileza. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Então você me pergunta: mas eles profetizavam, eles curavam, expulsavam demônios? A Bíblia explica a Bíblia. Romanos 11, 29. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Meu irmão, Deus não é o tipo de homem que dá e tira. Primeiro, Deus não é homem. Deus é Deus. E aquilo que Ele dá, a bênção que Ele entrega, Ele não retira. Ah, mas ela recebeu o dom da palavra, mas agora está em pecado. O que Deus dá, Ele não tira. Quantos são aqueles que têm o dom de profecia e não usam para Deus? O profeta Balaão, um grande profeta, acertava suas profecias, estava desviado. O Senhor tinha dado um dom para ele? Tinha. O dom da profecia. Era um homem temente ao Senhor? Não. Ele vai dar conta para o Senhor naquele grande dia do dom que ele recebeu e não praticou para o bem da obra do Senhor. Então, meus irmãos, meu convite hoje é essa breve reflexão. Quem você está sendo diante de Deus hoje? Um seguidor que olha de longe, que observa o movimento, que está nas igrejas da moda, que está tipo, não, eu quero milagre, eu quero prosperidade, nossa Deus, eu quero palavras de cura, eu quero palavras de maravilha, e começa a sair atrás de profecias, começa a buscar para si. O momento em que nós passamos a entender que o Evangelho não é para mim, como ser individual, mas para nós, como seres coletivos, tudo muda. A partir do momento em que você descobre o seu ministério e você se nega a exercer, depois de revelação do Espírito, você não vai dar conta pelo que você não sabia, mas vai dar conta pelo que você sabia. Se o Senhor te revelou, meu irmão, teu ministério é cuidar dos órfãos e das viúvas, meu irmão, seu ministério é administrar a obra do Senhor, meu irmão, seu ministério é sustentar a obra do Senhor através de valores financeiros. A partir do momento que isso é revelado, você já não pode mais ser tido como alguém sem culpa. A minha palavra é: se você é seguidor, se torne discípulo. Estude com avidez a palavra do Senhor até que ela entre pelos seus poros, até que ela esteja na sua mente, até que ainda que tirem a Bíblia, essa palavra esteja no seu coração. Como diz no Velho Testamento, escreve ela nas portas, escreve ela na testa, escreve ela no braço. Eu não sei, meu irmão, eu não sei a forma que você vai fazer isso, mas incansavelmente leia a palavra do Senhor, ore a palavra do Senhor, fale com o Senhor, não permita que essa palavra, que os teus olhos se afastem do livro dessa lei. Um dia podemos não ter acesso mais a ela. E que dia triste vai ser esse? Que dia triste vai ser esse? Guarda no seu coração a palavra do Senhor, para que ainda que não tenhamos a Bíblia em mãos, ela esteja tão dentro de nós, na nossa vida, na nossa prática e nos nossos atos,
que nós possamos estar cheios do Senhor por dentro, a ponto de transbordarmos, a ponto de sermos fontes de água viva, jorrando do altar do Senhor para saciar a sede desses que estão no mundo perdidos. Ah, meu irmão, se você é seguidor, vira discípulo. Se você é discípulo, busca incansavelmente ao Senhor até se tornar apóstolo. Fala da palavra de salvação. O mundo está se perdendo, as vidas estão se perdendo, o tempo está acabando. O Senhor me revelou em oração essa semana. Eu estava orando para levantar da cama, agradecendo pela noite, agradecendo pelo descanso, agradecendo pelo dia que estava chegando. Agradecendo a Deus para iniciar o meu dia. Então, ainda de olhos fechados, eu vi telhados, diversos telhados. Mas alguns estavam sendo pintados de vermelho. Então o Espírito trouxe a minha lembrança, assim como foi no Egito. Vai ser novamente nos dias de hoje. Aqueles que estiverem com os umbrais marcados pelo sangue do Cordeiro serão salvos. Meu irmão, tá para vir coisas difíceis sobre a terra, momentos difíceis sobre a terra. Mas o Senhor vai separar os seus. Então, se você não está de pé, se não tem o sangue de cordeiro marcando a tua casa, separando aquele que é de quem não é, corre para o Senhor e pede por misericórdia, clama por arrependimento. Pinta os umbrais da sua casa com sangue do cordeiro. Aquele telhado que eu vi, muitas casas não tinham o sangue do cordeiro nele. Mas aqueles que tinham estavam pintando o telhado completo. E o Senhor foi muito claro. O julgamento vai vir sobre a terra, mas o Senhor vai separar os seus. Não perca a chance de chegar mais perto de Deus. Ora comigo nesse momento. Oh, Deus amado, nós te agradecemos porque o Senhor não esconde nada aos seus, Pai, porque o Senhor é quem revela, Senhor. O Senhor é o Deus de profecia, o Senhor é o Deus da verdade, o Senhor é aquele que traz a verdade, o Senhor é aquele que traz as claras, o que está escuro, Senhor. O Senhor é aquele que não deixa o seu povo enganado, meu Deus. Pai amado, olha para nós, Pai amado, traz-nos para perto de Ti. Não permita que ainda que o nosso coração queira se afastar do Senhor, Pai, que não consigamos, Pai, pois estaremos tão firmados na rocha que é Cristo, Pai amado, que ainda que nosso corpo queira se afastar de Ti, Deus, ainda que nós queiramos nos afastar de Ti, meu Deus, nós não vamos conseguir, pois estamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Oh, Jesus. Fortalece o Teu povo, fortalece essa nação, Pai. Não permita, Senhor, que nos deixemos levar pelas ventanias, ideologias e por essas coisas que as sociedades tentam nos infligir. Jesus, a Tua palavra é a verdade, o Senhor é o caminho e não há outro. Não há salvação fora de Ti, Pai. Eu Te peço, alcance essas almas que estão perdidas, e são tantas, e são tantas, e são tantas. Jesus alcançará todo mundo. Então virá o fim. Meu Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Jesus, fortalece-nos na Tua palavra, Pai, fortalece-nos no Teu amor, fortalece a nossa fé, Pai, para que não nos deixemos levar pelas coisas que virão, para que não desanimemos, Pai amado, para que não nos percamos e não percamos a nenhum daqueles que o Senhor nos deu, Pai. Oh, Jesus, louvado seja o Teu nome, Pai, louvado seja o Teu nome, Pai, para todo sempre, toda eternidade, em nome de Jesus. Amém.
Meu irmão, eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui. Eu te agradeço por ter ouvido a palavra até o final. Não seja indiferente à voz do Senhor. Vai para o teu quarto. Vai para o teu secreto. Não perca a chance de buscar a Deus em espírito e em verdade enquanto há tempo. O Senhor está falando. Os sinais estão se cumprindo. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu não estou aqui. Como eu falei no primeiro vídeo, quem viu sabe. Eu não vim falar de quem é Larissa, eu vim falar de quem é Jesus Cristo, Salvador da Terra. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Permaneça firme. Até a próxima, ovelha. Fica com Deus. Deus te abençoe.